Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje eu quero falar sobre esse trabalho aí, né? Starving your performance, quer dizer, você está deixando a sua performance com fome, está fazendo um jejum para a sua performance, né? Sensação de fome reduzida no pré-exercício aumenta o desempenho do treinamento de força. Então, basicamente, nesse trabalho aí, é bem interessante, ele traz dados inovador do seguinte, né? Vamos imaginar, então ele começa na introdução, ele fala o seguinte, olha, o uso de carboidrato, por exemplo, ele é uma estratégia reconhecida para manutenção e aumento de desempenho, para atividade endurance, intermitente, mas na musculação isso não é bem, isso é meio controverso. Então, por exemplo, ele cita um dado aqui de um trabalho onde os indivíduos costumam fazer de 3 a 5 séries por exercício. Em geral, o uso de glicogênio muscular na musculatura depletada, na musculatura utilizada, vai se depletado em 17 a 40%. Então, é o que ele falou. Ele falou, olha, por exemplo, se você pensar aí que a maioria dos casos dos indivíduos estão fazendo 3 a 5 séries por exercícios, esses músculos ao final do treino vão ter usado ali 17 a 40% do seu glicogênio muscular. Então, é pouco provável que a queda de desempenho nessa modalidade, ou a fadiga, alguma coisa a ver, tenha a ver com carboidrato. Então, isso pode explicar, por exemplo, por que às vezes alguns estudos sugerem que o carboidrato pré-exercício para musculação funciona, outras vezes não. E aí, esse mesmo grupo já tinha feito, por exemplo, a seguinte ideia, né? Então, ele cita na introdução o fato aí que tinha tido um estudo mostrando que 1,5 gramas de carboidrato por quilo de peso aumentava o desempenho de endurance, outro não. E esse outro que não mostrou efeito falava o seguinte, que tanto o placebo quanto a substância do carboidrato consumida antes mexiam com o desempenho positivamente, desempenho de força. E eles também já publicaram outros trabalhos dizendo o seguinte, que esse ano de propósito, né? O placebo, eles também fizeram isso, o placebo e o carboidrato, ambos também por outras metodologias parecidas com esse, mexiam positivamente com o desempenho. Então eles começaram a pensar assim, bem, se ao fazer lá 3 a 5 séries, o glicogênio não acaba, é diminuído, depletado em 17, 40%. Será que não tem mais alguma outra coisa que explica esse efeito do carboidrato, explica o fato de eu ingerir alguma coisa no carboidrato e isso interferir no exercício? Então eles pensaram o seguinte, será que é a fome? Então será que às vezes, ao dar o carboidrato, o efeito positivo, no caso da musculação, né, não pode ser porque eu diminui a fome ao invés de dar do carboidrato, já que o esgotamento do carboidrato, como a gente está falando aqui 2 ou 3 vezes, não seria o motivo principal? Então basicamente esse é o contexto, né? Então ele fala, olha, ali, né, o consumo de carboidrato pelo exercício é, é, é bem parecido, bem conhecido na questão do exercício de endurance, né? Na musculação não se sabe bem, aí o alvo do estudo foi justamente manipular a fome. Como é que eles fizeram isso? Basicamente, eles colocaram uma coisa que chama goma xantan. Então, o que eles fizeram? Né? Eles deram duas soluções, a gente vai ver aqui, mas eles deram duas soluções contendo 1,5 gramas de carboidrato por quilo, só que numa dessas situações, os indivíduos usaram esse carboidrato com a goma xantan, e no outro não. Então, a mesma quantidade de energia, tudo, só a forma de esvaziar, causar um esvaziamento gástrico é que foi diferente. Então, essa estratégia de usar essa goma xantan foi justamente para verificar se, ao mexer com a sensação de fome, né, então eles deram a substância cerca de 2 horas antes, ao mexer com a sensação de fome, interferia. Então eles falam, olha, o alvo do estudo é manipular, por meio da alteração da refeição, da viscosidade da refeição pré-exercício, o quanto a fome influencia o desempenho. Então, eles pegaram lá 16 indivíduos, né? Então, o estudo ele foi transverso, os indivíduos fizeram duplo cego, os indivíduos fizeram a mesma prática em duas situações diferentes. Então, antes do primeiro dia lá, na forma aleatória, antes do primeiro dia, eles registraram tudo que eles faziam de exercício e tudo que eles faziam de alimentação, aquilo foi registrado para que fosse reproduzido na segunda ocasião. E aí, as duas situações foram, uma eles tomaram a tal da SEM, né, que era o semi-solid, que era o carboidrato com alta viscosidade, que eles colocaram a gama xantan, e o outro, o de baixa viscosidade, que eles chamam de liquid, né? Um ficou sem e o outro ficou liquid, os grupos, né? 2 horas antes. E aí eles realizaram 4 séries de 2 exercícios, agachamento, eles chamam back squat, e o bench press, né? Então eles fizeram essas 4 séries
90% de uma RM e contrário, e cada uma dessas séries até elas estão para comparar repetições. Vocês vão ver isso nas figuras. Tá? E aí, claro, eles controlaram também fome, né? Eles controlaram a fome e a sensação de saciedade através de questionários. Basicamente, a fome e a saciedade, eles usaram ali uma escala analógica visual de 0 a 100 milímetros, né? Onde o 0 seria nada, nem um pouco, e o outro totalmente ou extremamente. E aí eles fazem uma pergunta, por exemplo, assim, quão faminto, no caso da fome, né? Ou quão cheio você se sente. E também fizeram uma pergunta seguinte, né? Também usando uma escala analógica, do mesmo perfil, visual analógico, para ver o quanto, 10 minutos depois de tomar soluções, o quanto que essas soluções deixavam eles preenchidos, cheios, saciados, vamos dizer assim, né? Então, desculpa, perdão. E também, além disso, eles controlaram. Então, melhorar aqui, vamos. Esquece. Fez o seguinte: eles fizeram duas análises, né? O quanto a substância ela enchia e matava a fome deles, né? E uma outra sensação do prazer. Então, eles fizeram primeiro uma escala visual analógica e perguntavam assim para o indivíduo: ó, o quão faminto ou cheio você se sente? De 0 a 100 milímetros, né? Então, 0 nem um pouco e o 100 milímetros totalmente. E fizeram também uma avaliação de escala analógica visual para ver o quanto que a refeição era agradável. Então, 0 a 100 também, né? Então, olha, quão agradável e quão satisfeito você ficou com a refeição. Tá? Então, para perceber, secundariamente, se a sensação de prazer também tinha a ver. E aí, basicamente, eles fizeram isso, né? E o que eles observaram? Então, aqui, só para mostrar o conteúdo nutricional para exercício das refeições, tá? Então, você vê que, em termos de energia, elas não tiveram diferença, não tiveram diferença em relação à proteína, nem ao conteúdo de carboidrato, gordura ou fibras, né? E nem de água, que foi gerido com essa solução aí dessas 2 horas antes. E aí, o que eles avaliaram, né? Eles avaliaram também se isso mexia com o desempenho, né? Porque a proposta inicial o carboidrato talvez não seja o fator que influencie, então, o desempenho que a gente vê nesse tipo de exercício. Diferente lá do desempenho de intermitente, como no futebol, no hóquei no gelo, diferente do desempenho nas atividades de endurance, como as corridas, na maratona, por exemplo. Vamos ver aqui a fome no treinamento de força. E aí avaliaram, por exemplo, aqui, ó, o total de repetições. Se você for reparar, aqueles que consumiram a refeição semi-sólida fizeram mais repetições do que aqueles que consumiram a bebida sem a goma, quer dizer, uma bebida mais fácil de esvaziar do estômago. No supino não deu diferença. Então, deu diferença no agachamento, mas não deu no supino. E aqui você vê por série, tanto do supino, como do agachamento, a diferença por série. Então, aqui no supino não deu diferença, mas você vê que das 4 séries, o número de repetições, claro que elas foram caindo aqui no agachamento, mas a queda, a diferença foi significante, ou seja, quem consumiu aqui o semi, né, a bebida que tinha o gel, que esvaziou mais lentamente e tal, caiu menos o desempenho. E aqui, como eles fizeram lá a escala analógica de fome, você vê que a fome foi menor em quem, né, ou se quiser maior, ela foi menor em quem tomou aqui o semissólido, tá? E o contrário é verdadeiro, né? O enchimento, a sensação de preenchimento, de estar meio full, né? O fullness foi maior justamente quem tomou o 100. Então, menos fome no 100, né? Então, aqui tanto antes como durante o exercício, e a diferença permanece após o exercício. Aqui a diferença também do fullness, a mesma coisa, né? Então, como eles estavam cheios, aqueles que tomaram a substância semissólida ficaram mais cheios antes, durante e logo após o exercício. E aí eles também fizeram algumas análises, né? De insulina, glicose e peptídeo Y e grelina, tá? Então, olha aqui, ó, a insulina, para você ver. Olha que interessante. No caso, até provando, né, mostrando aí a questão do líquido, não o semissólido, né, ter sido absorvido mais rápido, você vê que o aumento de insulina aqui foi maior no líquido, não no semissólido, enquanto que o aumento da glicose também foi maior no líquido e menor no semissólido. Então, qual que é a ideia, né? Eu coloquei a goma no carboidrato na mesma quantidade
E o efeito que essa goma teve foi, muito provavelmente, fazer com que o esvaziamento gástrico, o tempo que o alimento fica no estômago, o tempo que a solução ficou no estômago, fosse maior, ela fosse entrando mais devagar, né? Então, os receptores lá, seja o vago, seja algum receptor de pressão, alguma coisa que tem ali no estômago, foi sinalizando, fazendo aferência para o sistema nervoso, dizendo, olha, menos fome, mais cheio, e, né? E essa sensação subjetiva foi acompanhada de um perfil hormonal diferenciado, hormonal e metabólico. Então, a insulina foi maior no líquido, então entrou mais rápido ali, né? E da mesma forma, aí nessa cinética, a glicose também foi diferente. E aqui, se a gente for ver, eles tentaram, então, embora a insulina e a glicose fossem diferentes, a grelina, para quem não lembra, o hormônio produzido no estômago ligado ao aumento da fome, e o peptídeo peptídeo Y ligado à saciedade. Aqui a diferença, tá? Só curiosidade, a diferença foi em relação ao momento pré-refeição, mas não houve diferenças em relação ao tratamento, as duas substâncias. Então, ou seja, eu peguei uma substância lá com o mesmo valor, uma substância isoenergética ou isocalórica, coloquei o gel fez com que metabolicamente essa substância entrasse, essa glicose entrasse no sangue de uma forma mais lenta, aí a resposta da insulina foi condizente, e como entrou mais lento, de 0 até praticamente 2 horas de começar as duas tentativas, essa substância aí que tinha o gel, né, o semissólido, vamos dizer assim, ela também permitiu uma menor fome e permitiu um maior grau de enchimento. E isso foi acompanhado, né, já que não teve diferença, isso foi acompanhado, no caso do agachamento, de uma menor queda no número de repetições por série e, consequentemente também, né, de forma significante em comparação ao líquido, de um número total maior de repetições. Tá? Então, isso aqui, né, você vê que a gente sempre coloca aquilo que a gente, na nossa lembrança, na nossa infância. Eu lembro muito que eu vi esse desenho do Pica-Pau, esse era aquele episódio, que eu sei lá porque, mas a cena me marcou muito, que era o Pica-Pau passando fome, né? E aí ele vinha lá, a fome aparecia, né? O Starvation vinha e conversava com ele, e ela falava, e ele fazia, e ele estava lá conversando com a fome, enfim. Claro que não é, aí era uma fome de longo prazo, né? Mas esse estudo, eu quis fazer o vídeo interessante porque é exatamente como eu comecei. Todas as nossas recomendações de alimentação pré-exercício, muitas vezes, elas priorizam muito a ideia de, olha, eu preciso de uma forma rápida e eficiente de permitir fornecer energia, dou uma aveia, vou dar uma banana, um damasco, uma fruta, vamos dizer assim, cristalizada, alguma coisa, para que isso chegue rápido, né, uma batata doce, porque a gente está sempre na energia, mas às vezes não está pensando na sensação de fome. E esse trabalho, ele mostra, sugere que a sensação de fome pode ser, sim, um fator relacionado ao desempenho. Inclusive, ele fala que já existem outros trabalhos relacionando sensações subjetivas. Eu não sei lá, não gosto muito de sensação, se é sua, é subjetiva, mas sim, fiz sensações para relação para dor, para calor e para sede, mostrando que dor, calor e sede também atrapalham o desempenho. Então, ele está sugerindo que a fome pode ser mais um. Tá ok? É um vídeo bem interessante. Se isso fosse concretizando, para a gente tomar mais cuidado aí na nossa prescrição pré-exercício, como que ela é feita, para quem trabalha diretamente com clientes e pacientes. E é um dado bastante interessante, tá ok? Deixe seu joinha aí, como é que é? Curte, compartilhe, sei lá, sei que são 3 Cs, curte, compartilhe, sei lá, né? Curta aí, compartilhe, deixe seu like, chame seus amiguinhos e até um próximo vídeo, tá ok? Grande abraço, tchau, tchau.